Quanto tempo devemos orar? Será que tempo na oração é importante? E o que a Bíblia diz sobre isso? Meu nome é Alessandro Júlio, você está aqui no meu canal, e nesse canal eu falo sobre teologia e vida cristã. Esse vídeo é o segundo vídeo de uma série sobre oração. Estamos aprendendo nessa série sobre a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. E se você gosta de conteúdo teológico aqui no YouTube, eu peço para que você se inscreva no canal e deixe o like aqui nesse vídeo. Estudando sobre esse tema, eu aprendi que alguns fatores influenciam o nosso tempo de oração. São 4 os principais fatores e eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Lembrando que esse vídeo ele faz parte de uma série sobre oração. No vídeo 1, a gente tratou um pouco sobre a estrutura da oração se baseando no Pai Nosso. E agora, antes de entrar em cada parte daquela famosa oração, eu quero tratar aqui com você de coisas relacionadas a perguntas sobre oração. E uma das perguntas que as pessoas mais fazem é essa: quanto tempo orar? Quanto tempo que eu devo orar? Será que isso é importante? E o que a Bíblia diz de fato sobre isso? O primeiro fator que eu percebo que influencia o tempo de oração é a necessidade. Quanto mais eu preciso de algo, mais eu vou orar por aquilo. A necessidade na nossa vida muitas vezes se transforma em urgência, e isso faz com que a oração muitas vezes seja mais demorada. A urgência, ela causa 2 reações. Ela vai fazer você orar mais e ela vai fazer também que suas orações sejam mais longas. Esse é o primeiro fator, então, de influência. O segundo fator que influencia o tempo de oração é o fator do serviço. Quanto mais eu estou envolvido nas coisas de Deus, isso vai fazer com que eu ore mais. Nesse sentido, o tempo de oração de um pastor, por exemplo, é diferente do tempo de oração gasto por um membro ou por uma pessoa que acabou de se converter. Com certeza, o pastor, por pregar, evangelizar, estar mais envolvido na obra de Deus, ele vai gastar muito mais tempo em oração. Isso tudo acontece porque a exigência na vida do pastor é diferente. Por muitas vezes o pastor é integral e ele vai dedicar a vida toda dele ao ministério. Então, com certeza, ele vai precisar orar muito mais. Existem também pessoas que têm um dom especial para oração, como as pessoas que são dotadas, por exemplo, do dom de intercessão. Essas pessoas passam horas e horas em oração e muitas vezes acabam nem percebendo que oram tanto tempo assim. Era o que acontecia por muitas vezes com grandes homens e mulheres da história da igreja. Eles oravam por horas e horas a fio e por muitas vezes nem percebiam que estavam fazendo aquilo. Outro fator que influencia também o tempo de oração, e esse é o terceiro fator, é o hábito. Quanto mais hábito eu tenho em orar, isso fica mais fácil para mim. É muito parecido com o hábito da leitura, por exemplo. Na leitura, quanto mais eu leio, mais aquilo vai ficando fácil. Mais o meu corpo, minha mente e meu coração vai ficando acostumado com aquilo de forma a facilitar aquela atividade. Com a oração também não é diferente. Quando eu vou criando um hábito, quando eu vou adotando medidas para criar um hábito, ou seja, orar num horário específico, todo dia no horário específico, a mente e o corpo, elas vão entendendo que o horário da oração chegou. Ou seja, isso fica mais fácil. A prática, então, o hábito, faz com que a oração fique mais leve e com que os períodos de oração também fiquem mais longos. Outro ponto que influencia bastante aqui o tempo de oração é o entendimento. Ou seja, quanto mais eu sei sobre o assunto, quanto mais eu procuro aprender sobre a oração, aquilo vai me motivar a orar mais. Existem 2 formas principais de aprender sobre o tema. Uma das formas, é a mais básica, é claro, é você ir para a Bíblia, para o texto bíblico e aprender o que a Bíblia diz sobre a oração. Você vai descobrir, por exemplo, que Jesus ensinou sobre a oração, e esse é o tema dessa série, a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Você vai descobrir que os profetas oraram, que os salmistas oraram. Aliás, o livro de Salmos, com seus 150 salmos, é um livro de oração, é um livro de cânticos, de louvor. Então, com os salmos, quando você lê os salmos, você pode estar melhorando ali o seu vocabulário de oração e usando aquelas mesmas formas ali na sua oração particular, na oração conjunta. Enfim, é muito poderoso essa forma de estudo, você ir para a Bíblia e estudar sobre o tema da oração. Outra forma de estudo também é você estudar a biografia dos grandes homens de Deus do passado,
que oraram por muitas horas, por muito tempo e que tinham a sua vida marcada pela oração. Isso é muito bom e muito eficiente. Não é à toa que pregadores e pastores tentam, de certa forma, imitar a vida desses homens, imitar uma vida de oração. E isso com certeza tem seus frutos, isso com certeza é muito eficaz. Então, os 4 pontos aqui que influenciam o tempo de oração são os seguintes: necessidade, serviço, hábito e entendimento. Mas a segunda pergunta lá do início do vídeo é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre essas coisas? E sim, a Bíblia fala. Eu vou citar aqui alguns textos que falam sobre oração para que a gente possa pegar de forma bem básica aqui o ensino bíblico das Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 diz: orem continuamente, outras traduções, orai sem cessar. Aqui está falando sobre a oração no Espírito, né? Não é que é para você ficar de joelhos o dia inteiro, não é isso que está ensinando. Mas aqui o texto está ensinando você a orar sem cessar, no sentido de estar sempre em espírito de oração, fazendo suas atividades cotidianas, trabalhando, lidando com as coisas do mundo secular, mas em espírito de oração. O segundo texto está em Lucas capítulo 18, verso 1, que diz o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aqui é a parábola do juiz Inico, né? É a parábola que fala sobre a persistência na oração, sobre a gente insistir em oração. Outro texto também está em Efésios capítulo 6, verso 18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, Paulo está nos ensinando aqui a orar no Espírito, em todas as ocasiões, ou seja, toda ocasião é ocasião de fato para orar. Então nós devemos praticar isso. Agora olha esse versículo em Colossenses 4, 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, ou seja, oração é algo para a gente se dedicar. Salmo 55, 17 diz o seguinte: o salmista ele orava, diz o texto, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ele escreveu, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz, aqui na versão NVI. Então ele orava, assim como Daniel, 3 vezes ao dia, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. E Marcos 1,35 diz que, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ou seja, Jesus levantou de madrugada para orar. Foi orar de madrugada. Então nós vemos aqui tempos de oração, períodos de oração, lugares para oração ensinados através desses textos. A gente aprende com esses textos que o tempo gasto em oração, na verdade, é algo muito particular e depende de ocasiões e circunstâncias específicas. Nós temos aqui somente alguns exemplos, mas existem também outros exemplos bíblicos acerca de oração. A gente tem que aprender, através desses textos, que Jesus ele não fica cronometrando o nosso tempo de oração. Jesus ele quer que a gente ore, mas Deus não está lá com o relógio marcando o tempo que a gente está orando. Por mais que seja, sim, eu entendo, é muito bom a gente orar por muito tempo, por bastante tempo, principalmente quando a circunstância manda, mas Deus não está preocupado tanto com o tempo. Deus está mais preocupado com a sinceridade do nosso coração. Mais vale a gente falar 10 palavras sinceras do que 1000 palavras sem sinceridade alguma, ou somente para mostrar que a gente ora muito ou que a gente ora bonito. Eu acredito que essa forma de pensar sobre oração nos livra da culpa, porque às vezes, quando você lê as grandes biografias dos grandes homens de Deus, você se sente culpado muitas vezes por não orar tanto. Mas lembre-se você que a maioria dos salmos, por exemplo, são salmos curtos. A oração do Pai Nosso que estamos estudando nessa série de estudos são também orações curtas. Então nós não precisamos nos sentir culpados. Mas é claro, entenda o seguinte, por muitas vezes Deus vai te chamar através das circunstâncias para tempos mais longos de oração com Ele. E se Deus te chama para orar por 1, 2, 3 horas, mergulhe fundo na oração se Deus está te chamando a isso. Principalmente se você for uma pessoa dedicada à obra, envolvida com a obra da pregação, de evangelismo. Quando Deus te chama assim, é seu dever mesmo, orar dessa forma.
Mas se Ele não te chama dessa forma, não se sinta culpado também. Ore a Deus derramando seu coração em sinceridade. Ore a Deus em harmonia com as Escrituras. Ore a Deus baseado na palavra de Deus e com certeza Ele irá te ouvir. Então, meu amado irmão, irmã, ore biblicamente, ore da maneira que Jesus ensinou. Ore de forma bíblica, estudando sobre oração, praticando aquilo que você está estudando. Não importa se Deus vai te chamar para orar pouco, se Deus vai te chamar a orar hoje ou amanhã por um tempo mediano ou por um tempo longo. O importante é que quando você for chamado à oração, você vá. Quando você for chamado à oração, dê a Deus tempo. Dê a Deus tempo para que Ele possa falar com você. Muitas vezes a oração será pequena, muitas vezes será uma média oração, muitas vezes você orará durante horas, mas isso Deus vai te chamar a fazer. Deus vai te chamar conforme as circunstâncias que você está passando, conforme o seu entendimento, conforme o que você sabe sobre a oração, conforme o seu serviço pela igreja, tá bom? Creia nisso. Eu sei que esse é um ponto que pode gerar muitas discussões. Então, se você discorda desses pontos aqui, pode deixar seu comentário aí no vídeo. A gente conversa sobre essas coisas, tá bom? E se você gostou desse conteúdo aqui, se você está gostando dessa série, deixe seu like no vídeo. Não esqueça também de se inscrever no canal. Eu já ia até me esquecendo aqui, hein? Se você gostou desse assunto, eu tenho um livro que eu indiquei para você aí, um livro do pastor Timothy Keller, que ele fala sobre oração. É com certeza um dos melhores livros sobre oração, tá bom? Eu tenho esse livro aí embaixo na descrição do vídeo com o link da Amazon. Então lembre-se que se você comprar pelo link da Amazon, você paga o mesmo preço, o mesmo valor pelo produto, só que você ajuda aqui o nosso canal com uma pequena comissão, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.